Olá, tudo bom, queridos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biologia das Emoções. Aqui é a professora Marisa, minha formação é Biologia, com pós-graduação em Neuropsicopedagogia. No vídeo passado, nós terminamos com uma reflexão que os nossos pensamentos geram as nossas emoções e nossas emoções produzem, então, os nossos sentimentos. Hoje nós vamos abordar o seguinte, o princípio disso daí, tá? Nós temos dentro de nós 3 dimensões, o pensar, o sentir e o agir. É como se fossem três seres dentro de nós, um que pensa, um que sente e um que age. Porém, eles precisam estar em harmonia e conversando entre si. Como é que se dá o princípio de tudo isso? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tudo se inicia com o pensamento. Qualquer objeto que você olhar aí ao seu redor, antes dele ser materializado, um dia ele foi somente um pensamento. Ele existiu na cabeça de alguém. E nós, da mesma forma. Antes de nós nos materializarmos, nós existimos inicialmente na cabeça dos nossos pais. Antes até dos nossos pais, na cabeça do nosso Criador. E como que aconteceu a nossa materialização? No encontro dos nossos pais, ocorreu aí o encontro dos gametas, lá nas tubas uterinas da mamãe, tá certo? Esse encontro dessas células especiais que o nosso corpo tem, que são chamadas gametas ou células reprodutivas ou ainda células sexuais, esse encontro se chama fecundação ou fertilização. Essas células são o óvulo, a célula feminina, e o espermatozoide, a célula masculina. Após acontecer esse encontro, há a fusão dessas duas células e a formação do zigoto, que é a primeira célula de um indivíduo. Sim, você já foi uma única célula. Essa única célula, o zigoto, então ele vai se dividir, formando inicialmente apenas 2 células, recebendo toda a informação genética do zigoto. Aspecto importante que eu quero chamar a atenção. Você recebe 50% de patrimônio genético da sua mãe e 50% do seu pai, tá certo? Essa fusão desse patrimônio genético forma, então, o seu genoma ou genótipo, tá? O seu genótipo, quando começa a sofrer a influência do ambiente e alguns genes começam a se expressar, esse aí a gente chama de fenótipo. O fenótipo, então, é a expressão do genótipo com a interferência do meio ambiente, tá? Em termos de fenótipo, nós temos todas as nossas características físicas que se expressam, como, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, a forma do corpo, as tendências, tá? Tendências de gostos, temperamentos também, tendências de doenças e muitas outras coisas, tá? Então, são as heranças que nós recebemos. Porém, você não é seu pai, nem você é sua mãe. Eu quero chamar atenção para isso. Você é um ser único e especial, porque assim como você, nunca existiu, nem nunca vai existir nenhum outro, tá? Então, sinta-se assim, vencedor e especial, porque é o que você é, tá certo? Porém, dando continuidade nesse processo, né, temos então 2 células formadas a partir do zigoto. Essas 2 células, cada uma vai formar 2, temos agora 4, e aí 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai até chegar às trilhões de células que formam o nosso corpo. Nesse desenrolar, nesses primórdios do desenvolvimento embrionário,
As primeiras células formadas, quando chegamos ao ponto de 32 células, são células muito especiais, que vocês já devem ter ouvido falar pelo nome de células-tronco. Essas células são especiais porque elas têm a capacidade de se desenvolver em todos os tipos celulares que vão formar os nossos tecidos e os nossos órgãos, tá certo? Porém, mais adiante, né, nas próximas fases, nós vamos chegar em um estágio do desenvolvimento embrionário chamado de gastrulação. Nesse estágio, nós vamos ter a formação de grupos celulares, que são denominados folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Nós vamos ter 3 tipos. O primeiro e mais externo é o ectoderma. O ectoderma, ele vai formar o nosso sistema nervoso e o nosso sistema sensorial, por exemplo. E aí nós já temos a nossa primeira dimensão, que é o pensar. Internamente, nós temos a segunda camada a ser formada, mas é a camada mais interna, que é o endoderma. O endoderma, ele vai originar sistemas respiratório e digestório. Esses sistemas, eles estão envolvidos com a energização do nosso corpo. Porque na formação da energia que ocorre dentro de nós, nós vamos ter 2 elementos necessários. O oxigênio, que nós absorvemos a partir do sistema respiratório, e o alimento, que nós absorvemos e entra dentro do nosso corpo através do sistema digestório. Então, são sistemas que estão envolvidos com a nossa energia. Então, aí nós vamos ter a segunda dimensão, que é o sentir. E o terceiro folheto embrionário, mas que ele fica no meio dos dois, que é o mesoderma, ele vai originar nossos músculos e o nosso sangue, por exemplo. Então, músculos e sangue estão relacionados com o quê? Movimentação. Então, aí nós temos a terceira dimensão, que é o agir. Então, eu vou deixar a seguinte reflexão. Quem pensa, quem sente e quem age dentro de você. Você já deve ter passado por situações do tipo: você precisa resolver um determinado problema. Você pensa em algo, sente outra coisa e age de outra maneira, diferente daquilo que você pensou e daquilo que você sentiu. Essas 3 dimensões precisam estar em harmonia e em equilíbrio. Porém, nós temos, como eu falei, interferências que nos acompanham desde os primórdios do nosso desenvolvimento, tá certo? E essas interferências, elas vão fazendo caminhos, que nós chamamos de caminhos neuronais. Nos próximos vídeos, nós vamos conversar um pouco mais sobre algumas substâncias químicas que estão envolvidas nas nossas emoções. Substâncias como hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Qual a função deles, como eles atuam na formação das nossas emoções, como muitas vezes caminhos são feitos, tá certo? E como esses caminhos podem ser desfeitos e serem feitos novos caminhos. Vamos conversar sobre algumas emoções que a gente tem emoções positivas e emoções negativas, mas todas as emoções, elas têm um lado positivo e um lado negativo, tá? Então, a gente vai conversar sobre tristeza, alegria, raiva ou ira, angústia, depressão, sentimento de culpa, medo e por aí vai, tá certo? Então, vamos ficar aí com essa reflexão. Quem pensa, quem sente e quem age dentro de você. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa seu like,
Se não, deixa seu dislike. Faça seus comentários, pode fazer perguntas, críticas e sugestões, tá certo? Se você acha que é importante que outras pessoas também conheçam, você compartilha, tá bom? Um abraço para todos e nos encontramos na próxima semana.